Essa rede é uma rede análoga à rede de Henneberg, com 4 dimensões, se chama tétrade. Né? É simplesmente um ponto de contato entre o que o Einstein fez, né? Mas não necessariamente é um resultado da teoria dele. A teoria dele foi visando isso aqui, unificação. Né? Ele não conseguiu. Mas ele criou essas Henneberg, as Fermi, que vieram a calhar a ser usadas aqui na geometria de um simplex. Então, a gente consegue definir, a partir dessa identificação, né, da métrica e daqueles vetores E, consegue definir facilmente que a métrica é dada através aqui dessa expressão. Mas você sabe que o intervalo invariante é escrito assim dessa maneira. Então, você confirma que as coordenadas relativas à métrica, né, foram escolhidas ao longo daquelas N direções aí. É você que está usando uma referencial corretamente. Visto isso, o resto fica simplesmente nas mãos da geometria. Então, o volume de maneira simplex geral é simplesmente a generalização da forma do volume de um tetraedro. Né? Você já sabe. A métrica é igual a isso aqui. Se você substituir isso aqui dentro do caso do tetraedro, você obtém o volume dele. Certo? Então, você pode fazer isso no caso geral. No caso que o GJ, né, vai até N. O J vai até N. Né? Uma forma equivalente a essa, né, eu acho que é mais simétrica, apesar da apresentação ser bastante feiosa, né, mas em termos de utilização do cálculo, em termos de operacionalidade, ela é mais manipulável, né, mais facilmente utilizada do que essa aqui, é através desse determinante, dessa matriz. Então, adianta aqui um fator, né, combinatório, né, com sinal, e aqui com elementos aqui da matriz, quadrados das arestas. Né. Então, você sempre consegue também associar um vetor perpendicular a cada face de um simplex. Né? Esse vetor vai ter essa expressão aqui. Por que você precisa de associar esse vetor perpendicular? Porque ele vai ser o vetor normal a cada face de um simplex. Você precisa da orientação desse vetor para fazer os cálculos de volume, de área e de colagem dos simplexos que você precisa fazer. Né? Então você já está aqui no campo da análise combinatória. Né? Você já está encontrando, através de permutações, né? Você já está encontrando formas de volume de faces, por exemplo. Né? Você pode encontrar a área de uma face, a área de uma dobra, né? Através aqui dessas expressões que usam aquele vetor que é perpendicular às faces. Né? Muito bem. Generalizando mais ainda, como é que você define o conceito riemanniano de curvatura? Você precisa definir o ângulo de ébano entre as faces de um simplex. Né? O ângulo, né, dado pela separação entre as faces que se toca uma mesma aresta. Né? Então, esse ângulo de ébano é definido através do seu cosseno, que se escreve dessa maneira. É simples análise vetorial. Né? Sendo que o produto escalar que aparece aqui, daqueles vetores normais das faces, né, você pode escrever isso em termos dos comprimentos quadrados das arestas, né, usando essa identidade que você já tira da própria definição anterior.
Uma outra forma que dá o mesmo ângulo de Edwards, mas em função do seno, é essa que está escrita aí, mas o interessante é que o seno não determina esse ângulo univocamente, né? E você precisa de saber o ângulo univocamente por causa do cálculo da curvatura local. Você não pode ficar com o ângulo θ, θ mais π, sobre 2, né? Então, o cosseno é mais adequado. No caso do espaço biliar por partes, que é o que nos interessa, a curvatura obtida quando se percorre laços elementares são duais, com certo espaço de menos 2. Né? Isso tudo por quê? Porque você precisa encontrar o chamado déficit angular. O déficit angular foi foi importantíssimo na definição do Hegg, né, para obter a forma da sua ação discreta. Né? Esse déficit angular, simplesmente, a origem dele é muito antiga. Né? O Descartes já tinha descoberto o déficit angular como sendo na medida da curvatura em 3 dimensões através dessa fórmula. Ou seja, se o déficit angular em um certo vértice é 0, essa figura não pode se transformar em um sólido. Né? Ela é plana. Não tem como fazer a construção de um sólido quando eu tenho o déficit angular entre 2 vértices nulos. E a fórmula que ele encontrou foi aquilo ali. Um exemplo visual disso, né? Em 2 dimensões, isso aqui evidentemente é uma figura plana. Né? Então o déficit angular aqui é 0. Já essa aqui não. O déficit angular é finito, então eu posso aproximar essa aresta aqui dessa, grudar as duas e vai me dar uma espécie de pirâmide. Vai me dar um sólido. Então, na verdade, o déficit angular, no caso mais geral, né, que não foi o que Descartes estudou, evidentemente, ele me dá uma medida da curvatura. Né? Aqui, grosseiramente, ele me dá o seguinte: bom, se é 0, eu sei que é plano. Curvatura 0. Se não é 0, isso vai ser um sólido. Então ele vai ter determinado ou determinadas curvaturas locais de acordo com o ponto em que eu chegar na superfície. Né? E aqui são ilustrações entre arestas e 3 dimensões. Né? Aqui essas 2 dimensões aqui separadas, né? Em 4 dimensões. Então vamos ficar aqui, porque depois do carnaval a gente retoma aí a partir das rotações e transportes paralelos. Isso aí tem a ver com as Fairbairn Einstein, né? E a gente retoma aí para finalizar na próxima aula essa construção da ação de Hegg.